pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de estatística. A aula de hoje é sobre gráficos. Gráficos são recursos visuais que têm o objetivo de expressar padrões presentes nos dados. A ideia é facilitar a leitura e compreensão de informações sobre fenômenos. Atualmente, vemos quão importantes são os gráficos no monitoramento epidemiológico no mundo. Um exemplo é esse gráfico de linhas, que representa o total de morte por algumas epidemias recentes. Essas mortes estão sendo contadas a partir da primeira morte e por 68 dias. Com essa metodologia, a gente consegue comparar todas essas epidemias em um único gráfico. Temos a Covid, a H1N1 em amarelo, em vermelho a SARS de 2003, em verde o Ebola de 2014 e de laranja a MERS de 2015. Com esse gráfico, a gente consegue ver o crescimento exponencial da Covid no início da pandemia. O gráfico mais utilizado na estatística é, sem sombra de dúvida, o gráfico de barras. Então, vamos começar com o gráfico de barras. O gráfico de barras tem por finalidade comparar grandezas por meio de retângulos, sendo um retângulo para cada categoria da variável. As barras podem estar no sentido vertical ou horizontal. Vamos começar com o vertical. No gráfico vertical, as larguras são todas iguais e a altura é proporcional à frequência. Essa frequência pode ser essa aqui a frequência absoluta ou a percentual. Neste exemplo, nós temos uma altura 5, ou seja, frequência igual a 5 para o Gmail, uma frequência igual a 2 para o Hotmail e uma frequência igual a 1 para o Yahoo. No Excel, nós chamamos o gráfico vertical de colunas. Já o gráfico horizontal tem todas as alturas iguais e a largura proporcional à frequência. Então, assim, temos a largura 5 para Gmail, 2 para Hotmail e 1 para o Yahoo. Os dois gráficos informam a mesma coisa. O gráfico de barras horizontais é chamado no Excel de gráfico de barras. Aqui temos os exemplos de gráficos de barras construídos para as variáveis curso, sexo e nível do curso, tanto na posição vertical quanto na posição horizontal. Vocês podem tentar fazer e verificar se deu certo. Gráfico de setores, também conhecido por pizza no Excel. O gráfico de setores é usado para representar valores absolutos ou porcentagens complementares. Basicamente, a área do gráfico de setores é proporcional à frequência. Então, para construir um gráfico de setores, a gente pega a circunferência e divide na quantidade de amostras que nós temos. Por exemplo, nosso tamanho de amostra aqui é 8, então a gente divide a circunferência em 8 fatias e distribui essas fatias de acordo com a frequência. Então, se a frequência do Gmail é 5, 5 fatias para o Gmail. Se a frequência do Hotmail é 2, 2 fatias para o Hotmail. Como a frequência do Yahoo é 1, uma fatia para o Yahoo. A gente pode diferenciar isso tanto com cores quanto com desenhos, né? Bolinhas, X, cruz. O gráfico de setores é importante quando nós queremos saber a importância de uma categoria no total.
Gráfico com duas variáveis qualitativas. Podemos representar graficamente uma tabela de dupla entrada, como mostra aqui. Para fazer isso, nós escolhemos uma das variáveis, no caso aqui eu escolhi o curso, para ser representada no eixo X. E a outra variável, nível do curso, para ser representada com as cores, com auxílio da legenda. Desta maneira, nós conseguimos representar tabelas de dupla entrada como gráfico de barras. Essas barras também poderiam estar na posição horizontal. O gráfico do histograma é um gráfico de barras contíguas com base proporcional ao intervalo das classes e altura proporcional à respectiva frequência. Como é isso? Então, se a minha primeira classe vai de -3 a -2, a primeira barra vai de -3 a -2. Se a segunda classe vai de -2 a -1, a largura da segunda barra vai de -2 a -1, e assim por diante. Como as classes estão contíguas, as barras ficam coladas umas nas outras. E isso aqui é uma característica que distingue do nosso gráfico de barras, que representa categorias. Aqui, não, nós estamos representando uma variável contínua e, portanto, o gráfico de histograma, as barras são contíguas. A altura das barras é proporcional à frequência. Então, a frequência da primeira classe é 1, a altura da primeira barra é 1. A frequência da segunda classe é 4, a altura da segunda barra é 4. O gráfico de histograma é muito importante na área de estatística. Quando chegarmos no módulo 3, nós veremos uma das aplicações do histograma para decidirmos qual método estatístico devemos usar. Um gráfico muito importante na demografia é a pirâmide etária. Aqui temos a pirâmide etária do Brasil, baseado nos dados do censo de 2010. Esse gráfico é como se a gente tivesse um gráfico de barras para o sexo masculino e um gráfico de barra para o sexo feminino. Desta forma, a gente consegue distribuir a população por faixas de idade e sexo. Como as faixas de idade aqui estão sendo definidas de forma discreta, ou seja, anos completos, então as barras estão separadas. Se a gente definisse as faixas de idade contínuas, essa pirâmide era como se tivesse um histograma para o sexo masculino e um histograma para o sexo feminino. As duas formas estão corretas, depende apenas da maneira como definimos as faixas de idade. Baseado no gráfico da pirâmide etária brasileira, a gente vê que a nossa população ainda é muito jovem, mas está envelhecendo. Aqui terminamos a aula de gráficos. Até a próxima aula.